deixa rolando. Ok. O que eu considerei interessante dessa técnica aqui Certo. é que ela desenvolveu um diálogo criativo, não é? Você sai daquele negócio de conversar, puxar a conversa com alguém, opa, parece que vai chover, quem sabe e tal. Então fica um negócio muito sem criatividade, um diálogo muito murcho, não é? Certo. E aqui te trouxe temas que faz com que o diálogo seja atraente. E ele não se torne monossilábico, não é nem monótono. Ele fica dinâmico, criativo, desperta no outro interesse. Foi essa ferramenta eu achei muito interessante para que a gente, a contar de agora, passe a puxar assunto de forma diferente, sem invocar a meteorologia. Não é isso, professor? É verdade. Bom, perfeito, perfeito. Na sequência aqui, né? Professor? Bom, com a ferramenta utilizada, você verifica, apesar de que ela aparenta ser muito repetitiva, né, mas ela te dá um elo de ligação, a construção de um diálogo, né, para que você se conheça e conheça o outro que está envolvido. Né? Então, acho que ela faz essa complementariedade, né, dessa informação, não deixando cair na mesmice, né, o desinteresse pela informação. Então, você age dessa forma, fica muito mais participativo, com certeza. Perfeito, muito obrigado, professor. Complementando a Erickson. fala deles. Só um minutinho, Erickson. Eu estou com sono, Ok, né? vai. Lagrimando. Isso não vai poder, não. Isso é só para nós. Legal, vamos lá. Pode falar. Complementando a fala deles, o que eu notei, né, na nossa interação aqui? Que a gente desenvolve o diálogo e eu acabei respondendo 5, 6 perguntas na sequência, que ele foi ler depois, você esquece das perguntas, você começa a interagir e, no nosso caso aqui, totalmente diferentes. A minha carreira, o meu sonho dos sonhos dele. Entendeu? Então, quer dizer, a troca de experiência aí, eu acho que é o principal também em relação ao que você consegue agregar, entendeu, dessa ferramenta. Maravilha. As diversas experiências, né, que ele tem, por exemplo, a carreira dele é uma, o foco dele é um, e o meu foco é totalmente diferente, entendeu? Quer dizer, ouvir... E a experiência agrega. Agrega, entendeu? Exatamente, perfeito. Meu amigo Uma coisa que eu achei muito importante, interessante, foi que nos levou a refletir mesmo, a pensar. Eu vi a diferença do que o que eu queria na minha carreira quando criança, diferença de quando estava adolescente e atualmente. Então isso já me levou a uma reflexão, eu achei que isso aí foi muito interessante. Perfeito. Alguém mais? Deixa eu ir aqui, Aí, deixa eu ir para ali agora. Eu achei interessante. Só um minutinho, Sérgio. Tranquilo, vai desenvolvendo, deixa ele desenvolver. Calma. Primeiro eu achei que eu queria ficar o dia inteiro fazendo isso. Maravilha, maravilha. Eu estava tão achando bom que quando cortou eu fiquei totalmente decepcionado. Mas por que isso? Porque uma coisa que eu achei fantástico, nós estamos falando de sonhos, sabe? E quando você começa a falar, conversar saber os sonhos da outra pessoa e você mesmo começar a refletir sobre os seus sonhos de criança, de adolescente, né? E fazer as comparações com a vida atual, nos faz pensar realmente uma coisa que talvez eu não tenha feito ainda, sabe? Poxa vida, por que eu não fui aquilo que eu era quando eu queria ser quando criança, né? O que atrapalhou? Por que mudou tanto? Você começa a refletir e parece que você está vendo um filme passando pela sua cabeça aqui, enquanto você está falando, você está, né, recordando e de repente, poxa vida, e uma forma agradável também de você descobrir o outro. Né? Através dos sonhos do outro, né? Do que ele ao mesmo tempo que você está refletindo sobre a sua vida, você também está ouvindo o do outro e passando a conhecê-lo de uma forma não assim constrangedora, entende? Você pergunta para a pessoa algo que não vai deixar ela, porque ela também está refletindo naquele momento, né, da vida dela. Eu achei fantástico, maravilhosa a ferramenta. Agora vamos ver aqui a doutora, aqui, o que ela tem a falar. Assim, achei muito legal, por quê? Porque por trazer as recordações, né? Você lembra o que você era, os sonhos que você tinha que não combinam nada com o que você é hoje, e aí você tenta recordar, o que será que fez eu mudar tanto? Em busca do que eu estou? O que eu ainda preciso mudar? E o que eu quero agora, de agora em diante? Então, assim, as questões de reflexão mesmo, né? De se conhecer o que você quer, seus limites, o que você quer melhorar. Acho que é isso. Gostei muito.
Maravilha. Alguém mais? Vamos ouvir aqui a doutora aqui agora, aqui, né? A doutora não pode Mais? escapar, não. Deixa, se tiver... Não, o que eu achei interessante é a questão da troca de experiência mesmo. Realmente você conhecer o outro e passar a se conhecer. Né? Saber, por exemplo, eu nunca parei para pensar em relação a essas perguntas que nos resgataram, né? Perguntas que jamais iria passar pela minha cabeça, assim, de o que eu queria ser quando eu era criança, o que eu queria ser como adolescente. Ou seja, foi uma coisa que passou para mim e que hoje eu simplesmente vivo hoje. Né? Não sei o que eu... Nunca me passou pela cabeça o que eu queria ser quando criança. Até porque é uma coisa que já passou. E é uma forma de nós regredirmos no ontem. É bem interessante, gostei desse método. Legal. E a Tatiana agora, o que foi que achou? É uma ferramenta bem interessante, né, para a questão da reflexão. E você, também a questão da visão de futuro, você analisar como é que pode ser sua carreira daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que você espera, suas expectativas. E, como falaram, também refletir por que você não seguiu seus sonhos de criança. É isso. Mas o sonho de criança dela era querer ser filha do Paiva mesmo, né? Outra coisa não. Netinho, alguma coisa? Não. Vai. No caso, essa ferramenta, como a colega mencionou ainda agora, que é uma ferramenta para um diálogo diferente, para não estar inventando algum tipo de caso, como está o tempo, para ter um diálogo mais diferenciado com a outra pessoa. Eu costumo dizer, tem um ditado que diz que o amazonense ele fala pelos cotovelos e ele se mete na conversa dos outros. E a conversa dele já interessa para outra e o amazonense ele fala a vida dele todinha se deixar. Então essa ferramenta é mais para conhecer a pessoa, para ter um objetivo em alguma coisa, uma pessoa, uma oportunidade, um trabalho, um relacionamento. É isso aí. E você, meu irmão? Cara, eu viajei, olha. Eu viajei no meu passado cara, eu queria ser motorista de ônibus quando eu era criança, olha. Aí meu pai dizia, deixe disso, estou pagando teus estudos, gasto dinheiro com livros, isso, aquilo, que ainda quer ser motorista de ônibus, cara. Então, o que quer dizer isso? O que eu achei? Que nós, na vida, a gente tem 3 patamares, né? Temos aquilo que a gente pensa quando criança, quando adolescente, e o terceiro, que é na realidade, quando adulto, né? Então, eu percebi que a minha inocência, como eu era quando criança, e hoje vivendo nesse mundo paralelo, nesse mundo, digamos assim, diferente àquele que eu vivia, um mundo meio louco, que é onde a gente tem milhares de coisas para a gente escolher, para a gente fazer. E eu acabei numa conclusão assim, que nós pensamos uma coisa aqui, mas na realidade quando nós tornamos adultos, a gente está totalmente para esse lado, a gente pensa para esse lado. Mas quando a gente se enxerga, a gente está aqui, onde a gente deveria estar, talvez, o mundo é de malvação, né? Hoje, costumo dizer que eu sou um ser humano meio louco. Hoje eu acordo, hoje eu durmo pensando em ser engenheiro, amanhã eu acordo já pensando em ser médico. Né? Mas é isso aí, uma experiência muito boa e essas perguntas, essas teorias, essas bases servem também para desenvolver e para descobrir aquilo que está nos outros 90% do nosso cérebro, que a gente não está longe ainda de conhecer, mas um dia a gente chegará. Longe não está não, porque nós estamos trabalhando uma ferramenta para o cabo ser 100% na sua memória. Agora vamos aqui com a doutora aqui, né? Professora. Professora, qual a sua experiência? Bom, eu descobri que ainda bem que eu não me tornei aeromoça. Porque eu estaria estagnada, né? Sem falar que conforme as rugas fossem aparecendo, eu ia me sendo descartada. Né? Eu não ia conhecer o Petrarca,
Então, e estagnação é algo que não combina comigo. Por quê? Porque assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, sempre buscando algo novo, sempre tentando me adequar às adversidades e ao novo que o mercado nos propõe. E esse é o ideal para quem cuida da sua carreira e tenta sempre dar o up. E essa é uma ferramenta incrível, é um guia mesmo, um roteiro para você fazer um exercício de autoconhecimento, que é essencial e que muitas das vezes nós não fazemos, nós não paramos para fazer pelo menos 3 perguntas. Quem sou, onde estou e onde eu quero chegar. Bom, então, eu creio que dê para a gente fechar por aqui essa ferramenta, né, por enquanto. Se vocês quiserem justamente isso, se vocês quiserem, não. A ferramenta, o curso é justamente vocês aplicarem aí dia a dia, na família, etc.